Você tem receio de constituir um PPR privado? Ora, tem solução. Um certificado de reforma, que é um PPR público. Mas o ideal mesmo era combinar as duas coisas, até porque o benefício fiscal é interessante. Ora, é este o tema desta semana. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro onde nós tentamos ajudá-lo a poupar, mas depois investir. Ou seja, não é para guardar o dinheiro em baixo do colchão ou até pôr todo o dinheiro em depósitos a prazo, ok? Está claro? Bem, antes de irmos ao programa de hoje, que é feito a solo, deixe-me só lembrar que o programa é possível graças às parcerias do canal Acordo do Dinheiro. A saber, neste caso, a Square Management, a Blue Crow e também a Optimize. Ora, qual é o tema do programa de hoje? Certificados de reforma. Isto é comumente chamado PPR do Estado. Você recorda-se que em programas anteriores nós já tínhamos aflorado o tema, particularmente num programa recente feito com o Dr. Carlos Tavares. Mas o tema parece que suscitou tanto interesse junto dos espectadores que nós decidimos fazer um programa autónomo sobre esta matéria. Ora bem, o que é o PPR do Estado? Ou, se quiser, Certificado de Reforma. Como o próprio nome indica, é um instrumento financeiro pensado para nós prepararmos a nossa reforma. Só que aqui há uma diferença. É que estes CDR são geridos pelo Estado, pelos Institutos de Gestão Financeira da Segurança Social. Neste caso, de capitalização. Ora, ele serve... Quem é que pode ter direito, ou melhor, quem é que pode optar por este regime? É muito simples. Qualquer pessoa que tenha um sistema de proteção social obrigatório, por exemplo, está a descontar para a Segurança Social, está a descontar para a Caixa Geral de Aposentações, ou então ainda quem esteja a descontar para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, uma coisa que é conhecida pelo acrónimo de CPAS. Ora bem, porquê é que isto é criado? Precisamente para termos uma alternativa aos PPR, digamos assim, privados. Como você sabe, em Portugal existe algum complexo, que é para não dizer muito complexo, em relação a protegermos a nossa reforma recorrendo a meios privados. Normalmente não, há um complexo ideológico onde a pancada é privado, é um problema, tira-se dinheiro da Segurança Social, ou então, isso aquilo fará falência. Nós já tivemos a oportunidade de esclarecer isto muitíssimas vezes. Lembra-se? Ou seja, o património de um fundo de pensões ou de uma empresa que gera o PPR está ali, não pode ser utilizado. Portanto, é apenas uma falácia. Mas voltemos aos CDR. Ora, já identificado quem é que pode recorrer e quem é que pode inscrever-se no sistema, e é muito simples, basta ir à Segurança Social direta, ou seja, online, ou então, se você quiser, pode dirigir-se a uma das delegações da Segurança Social. Eu não aconselho esta segunda parte, porque realmente aquilo é um caos, ok? O Ministério da Segurança Social, costumo dizer eu, é um dos piores ministérios que há. E, portanto, o melhor é você fazer tudo online. Ora, e o que é que pode fazer a partir daí? Só um pormenor. Quando é que isto foi criado? Em 2008. Segunda questão. O regime mudou ao longo dos últimos, fazendo as contas, 17 anos? Sim, mudou. A partir de 2018, houve uma alteração da lei que permitiu que as próprias empresas pudessem fazer estes descontos. E que descontos é que são esses? Bom, não é como dos PPR, ou seja, a gente entrega uma coisa de vez em quando, ou então pode ir mudando aquilo que são as contribuições que faz. Aqui não é assim. Você pode descontar 2%, 4% ou 6% do seu salário. E estamos a falar, uma pergunta frequente que nos colocam, estamos a falar do salário bruto, ou seja, antes dos descontos, tanto para os impostos como para a Segurança Social. Só que aqui há um catch. Só quem pode descontar mais de 6% ou até mais do seu salário é quem já tem mais de 50 anos. Portanto, quem tiver abaixo de 50 anos só pode descontar 2% e 4%. Uma pergunta sacramental que eu recebi nos últimos dias tem a ver com: imagino
que eu começo a descontar e, entretanto, tenho um problema na vida, olha, as taxas de juros subiram muito, eu posso pegar naquilo que já descontei para o fundo e utilizar, por exemplo, para amortizar a crédito da habitação? Não! Graças a Deus! Como sabe, nós somos totalmente contra poder mexer nos fundos que nós estamos a criar para preparar a nossa reforma. E o Estado fez um disparate nos PPR, como sabe, felizmente já terminou. Era uma coisa transitória. Mas nos CDR você não pode utilizar aquele valor para nada mais a não ser aquilo que é a sua reforma. Pergunta seguinte: quando é que começa a receber? No mês seguinte a passar a estar reformado. Então e se for reformado pode descontar, como acontece com os PPR? Não. Ok? Isto é só para quem está neste regime enquanto ainda trabalha. Bem, pergunta seguinte: bem, e então imagine que eu morro. Aquilo vai automaticamente para os seus filhos, ou para os seus descendentes, ou para quem estiver na sua linha de sucessão, legalmente falando. Bom, mais uma questão frequente que apareceu também na última semana em relação ao CDR. Bom, então, e se eu estiver a receber já e entretanto tiver um problema na minha vida, olha, morrer, bom, lá está, os seus filhos, os descendentes, em vez de herdarem tudo, passam a herdar aquilo que é a sua prestação mensal. Bem, e prosseguindo aqui nas dúvidas que recebemos de espectadores, bem, e então, imagine, se eu tiver um problema de... posso deixar de descontar se eu tiver um problema de saúde? Bom, há aqui duas situações. As entregas têm que ser feitas mensalmente. Quando você faz o contrato com a Segurança Social, aquilo é aplicado de fevereiro a fevereiro do ano seguinte. Se você quiser desistir, só pode desistir em fevereiro do ano seguinte. Mas imagine que eu fico desempregado. É outra história. Pode comunicar à Segurança Social que ficou desempregado e, portanto, pode suspender as contribuições. Bom, mas imagine que eu não estou numa situação nenhuma destas e, entretanto, deixo de contribuir. Olha, se você falhar um pagamento, nos primeiros 3 meses há uma multa de 0,50 cêntimos. Aliás, 0,5 euros. 50 cêntimos. Ao fim do 3º mês, essa relação com a Segurança Social que o CDR é suspensa. Pergunta: você pode voltar a aderir depois de resolver os problemas? Pode. Retoma tudo, tem que se voltar a inscrever. Bom, uma pergunta que foi das mais frequentes também que apareceram aqui nas últimas 2 semanas, que é, agora imagine que eu já cheguei à minha idade de reforma. Como é que eu recebo isto? Olha, há várias formas. Primeiro, você pode chegar lá e dizer assim: quero-te receber tudo. Segunda, olha, eu quero receber uma parte já, de uma vez, e o resto fico a receber ao estilo de uma renda vitalícia. Também pode fazer. Ou então pode, pura e simplesmente, dizer assim: o que eu descontei é para me ser pago mensalmente. E esse valor vai complementar aquilo que é a reforma que você recebe da Segurança Social, mas também da Caixa Geral de Aposentações. Bom, e então a questão é esta: porquê é que não se fala tanto no CDR? O Dr. Carlos Tavares, ou seja, nos certificados de reforma. Sinceramente, aqui no canal A Cor do Dinheiro e no Pé de Meia, é um nome que gostaríamos que você passasse a olhar com algum cuidado. Certificados de reforma. E porquê é que não se fala muito deles? Olha, por uma razão muito simples. Primeiro, porque o Estado não tem tido interesse em divulgar isto. Literalmente. Eu não conheço nenhuma campanha espetacular por parte do Ministério da Segurança Social a aconselhar os portugueses a fazerem um PPR do Estado. É uma pena, dirá você. É. Bom, também como sabe, nós não sabemos muito bem porque é, se é porque o Estado não tem interesse nisso, o que é uma estupidez, ou então se são os bancos também que não querem concorrência aqui, o Estado não quer chatear os bancos, é irrelevante. É uma pena, porque isto é um bom instrumento financeiro. Você dirá, então, mas e as rentabilidades disto? Olha, aqui é que a porca torce o rabo. Começo por lhe dizer que no ano passado, estou aqui a olhar para os números, no ano passado a taxa de rentabilidade até foi interessante. 5,2%. Bem, se você olhar aqui para o gráfico que já apareceu, verá que há outros momentos na história dos casos de reforma que não foi bem assim. Em 2022 caiu
mais de 15%, depois caiu também em mais dois momentos, em 2018 e em 2011. 2011, compreendo, estava-se na altura da crise financeira. 2018 é um bocado esquisito. Agora, a verdade é que se você olhar para isto tudo e pensar assim, então, mas porquê é que isto não é popular? Bem, não é bem assim. Desde a alteração de 2018, você pode ver pelo gráfico seguinte, o número de pessoas que passou a descontar para o CDR aumentou, e aumentou muito a partir de 2018. Porquê? Porque foi aquela alteração que eu te falei, em que o Estado permitiu que passassem a ser as empresas a fazer os tais descontos de 2%, 4% ou mais, ou 6%. 6%, repito, é só para pessoas acima de 50 anos. E como pode ver, hoje em dia já há quase pouco mais de 15 mil pessoas que aderiram a este sistema. Bom, deviam ser mais? Deviam. E nós esperamos que depois deste programa de hoje, as pessoas passem a olhar para os CDR de forma diferente e com a mesma preocupação com que olham para os PPR. Bom, chegados aqui, a pergunta sacramental é, bem, qual é que tem sido as rentabilidades disto? Isto, como eu dizia há bocadinho, no ano passado foi de 5,2%. Nos últimos 10 anos, a rentabilidade ficou pouco acima de 1%. A 15 anos, mais ou menos 1,7%, 1,6%. E já agora, se você for olhar para a rentabilidade desde que o fundo foi criado, desde que o instrumento financeiro foi criado, em 2008, a taxa de rentabilidade é de 2,2%. Você dirá assim, pois é. Então quer dizer que tem havido anos em que tem sido uma miséria, mesmo em termos de rentabilidade média, como tem sido em alguns PPR. É verdade, se você for olhar para os PPR, para o mesmo período, você tem uma taxa de rentabilidade de 3,7%, em média. Ora, isto quer dizer o quê? Que há PPRs que são mal geridos, nós já falámos disso aqui, o Pedro Lino já falou aqui várias vezes, quer dizer que há PPRs muito bem geridos também. Bom, e depois tem esta, digamos assim, este instrumento alternativo. O que é que se pode dizer sobre isto? Eu estou convencido que a Segurança Social e a gestão deste fundo vai ter mais cuidado nos tempos mais próximos. Porquê? Porque tem a concorrência do setor privado. Já teve no passado, é verdade, só que os CDR têm hoje uma exposição diferente da que tinham. E já agora lembrar também que você nunca pode esperar deste fundo rentabilidades extraordinárias. E porquê? Porque a lei obriga a que o fundo aplique pelo menos 25% daquilo que é dos seus fundos, digamos assim, da sua liquidez, em títulos de dívida pública portuguesa. Por exemplo, no ano passado, se nós formos ver a composição, 25% está aplicado em títulos de portugueses, dívida pública, e cerca de 50% mais ou menos está aplicado em dívida pública de países daquilo que é o grupo da OCDE. E a questão seguinte é, então, mas como é que se obteve uma rentabilidade de 5,2% no ano passado? Muito simples. É que o fundo tem cerca de 21%, mais coisa, menos coisa, aplicado em ações. Ora, faz sentido. E o que é fundamental aqui? Eu acho que o Estado podia tornar isto muito mais interessante se permitisse também no CDR, ou seja, no certificado de reforma, a mesma flexibilidade que existe para os PPR. Que é, como você sabe, e temos falado também muitas vezes aqui, um PPR pode ser uma coisa conservadora, pode ser uma coisa assim, e pode ser uma coisa arriscada. E nós costumamos dizer que quanto mais novo você for, mais faz sentido você ter o seu dinheiro num PPR mais arriscado. E depois pode ir alterando a composição à medida que se vai aproximando da reforma. Portanto, o Estado podia e devia também conceder esta faculdade ao CDR. Eu sei que vai haver críticos que vão dizer, mas espera, isto aqui não é para ter a mesma preocupação de especulação dos fundos privados e por aí adiante. E mais, deve funcionar como uma coisa segura. Pois, eu aceito isso. Agora, porquê é que é importante passar-lhe esta informação hoje? Porque é muito, muito simples. Se você é daquelas pessoas que duvida, tem dúvidas, tem receio de investir em instrumentos privados de reforma, como é um PPR ou até uma empresa no fundo de pensões, tem aqui uma excelente alternativa. Vou-lhe dizer mais, até era bom que houvesse a possibilidade de você fazer o seu PPR privado e fazer o seu PPR público. Até por outra razão. Eu guardei isto para o fim propositadamente. É que este também dá benefício fiscal. Você pode ter uma dedução à coleta que chega a 350 euros por ano. Como você sabe, nos PPR também existe essa possibilidade. 400, 350 e 300 em função da idade. Quanto mais velho for, mais desce essa dedução à coleta. Ora, isto é importante porquê? Porque você pode acumular
aquilo que é a vantagem fiscal de um PPR privado com este PPR público. E, portanto, é um excelente instrumento para quem tem dúvidas poder começar a fazer a sua poupança, a preparar a sua reforma. Não esqueça do que nós temos falado aqui sistematicamente sobre o Estado da Segurança Social. Ainda semana passada falámos sobre isto a propósito do Business Watch. Amanhã vai ter a segunda parte do Business Watch a falar precisamente de, então, e se vamos reformar isto, a Segurança Social, qual é o sistema mais adequado? Portanto, o CDR é uma forma excelente de você contribuir ainda mais para preparar a sua reforma. Preferencialmente, juntando aquilo que é um PPR privado com este PPR do Estado. E foi o pé de meia desta semana exclusivamente dedicado aos CDR, Certificados de Reforma. Há aqui várias questões, espectadores, que nós não tratamos do programa de hoje para não ficar muito longo, mas iremos desenvolver em próximas edições. Antes de irmos embora, quero recordar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber com o Bluecrow, com a Square Management, mas também com a Optimize. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.